Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é aquele que nos perdoa, o Senhor é aquele que nos lava no sangue de Jesus e permite estarmos diante da Tua presença. Por isso, Pai, ajuda-nos uma vez mais, que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre, que Ele venha usar a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Fala, Senhor, aos nossos corações, aqueles que vão estar através da rádio, através da fanpage, e aqueles que vão ouvir e assistir através do YouTube. Que o Senhor fale aos corações segundo a Tua vontade e o Teu querer. Usa-nos uma vez mais, Pai, pois é o que nós te pedimos e agradecemos, no santo nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Bom, muito bem, nós estamos aqui, vamos estar tratando desta fase, que é uma fase muito séria e muito importante. Olhando hoje para o mundo eclesiástico, né? A igreja, que se fala tanto de Deus, né? Tanto de prosperidade, né? Tantas coisas, milagres, né? Está esquecendo-se de uma coisa muito importante. Essa obra, ela não é feita na força do homem. Não, essa obra não é feita na força do homem. Essa obra não é feita na força do intelecto do homem, do conhecimento humano, não. Essa obra não é feita assim. Essa obra, ela é feita na força, no poder, na sabedoria do Espírito Santo. Porque Jesus morreu na cruz para dar salvação à humanidade que estava perdida. Jesus morreu e foi embora. Mas ele deixou o Consolador, que ele disse que ia falar com o Pai, para enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Só que, olhando hoje para as coisas, nós observamos que o Espírito Santo é o que menos é chamado para estar no meio do povo. É o que menos se chama. Chamam tanta coisa, chamam tanta gente, chamam pregadores, chamam cantores, mas não chamam o Espírito Santo. E existe uma razão por isso. É que o dia a dia que nós vivemos, todos os dias que nós vivemos, nós estamos muito ocupados. E eu digo da minha própria vida, nós vivemos tão ocupados que os problemas que nos rodeiam, as dificuldades, os desafios humanos, rouba da gente. É esse tempo, que é o tempo de estar com o Espírito Santo, que é estar pedindo para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Porque quando você está com uma conta para pagar, você não tem dinheiro para comer, você nem lembra às vezes do Espírito Santo, que é aquele que vai nos ajudar, que é aquele que Jesus vai fazer um milagre através dele. Mas nós não nos lembramos. Nós podemos lembrar de qualquer outra coisa, mas menos dele. E nos cultos, o povo não está preocupado que o Espírito Santo esteja lá. Não estão preocupados. Estão preocupados com aquilo que eles vão fazer. Não que o Espírito Santo atue sobre a vida deles. E é diferente. Tem essa diferença. Porque o culto, ele tem que ser movido pelo Espírito Santo. Que não é um culto a Deus? Não é um culto espiritual? Ninguém faz um culto espiritual sem a ajuda do Espírito Santo. Não. Ninguém faz. Então nós começamos a observar que falta alguma coisa hoje. Falta alguma coisa. E essa falta chama-se Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vamos ver aqui a quinta fase, que é fase ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é que você não tem o Espírito Santo. Porque tem pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, que é um outro assunto, e pensam que não tem o Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo e não ser batizado com o Espírito Santo. Como você pode ser batizado com o Espírito Santo e não ser cheio do Espírito Santo.
Hoje está acontecendo isso. Hoje não está cheio disso, de crentes que vivem no pecado, crentes que antes falavam em profecia, antes crentes que falavam em língua estranha. Não tinha isso? Que hoje já não tem mais? Muitos já perderam, esfriou. Não perdeu isso porque isso não sai da pessoa, mas esfriou. Então, a importância de ser cheio do Espírito Santo ela é muito grande hoje. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue ver as coisas de cima para baixo. Você está entendendo? Você olha através do mundo espiritual e você vê as coisas. Você lê a palavra, você entende o que está escrito, você fala, rapaz, esse negócio. Então hoje nós estamos observando que tudo que funciona hoje em termos de eclesiásticos, como igreja, essas coisas, não tem mais hoje a orientação, não tem mais hoje a guiança do Espírito Santo. Muitos hoje estão dirigindo uma coisa que não é deles, da forma deles, que é a igreja. A igreja não é do homem. Aquele grupo que se reúne todo domingo, toda quarta, whatever, o dia que for, não é do homem. E ele vai prestar conta diante de Deus. Tem esse detalhe. Vai prestar conta. Então, por isso que nós temos a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé. Por isso que isso aqui está aqui. É para ser falado, para ser ensinado, para ser mostrado. E não ficar dizendo o que eu quero dizer para você, para te agradar. Entendeu? Para te fazer feliz. Massagear o seu ego. Né? Você vai se sentir confortável. Porque o pastor falou. Não. É porque Deus falou. Tem que ser assim. O que Deus falou é o que Deus falou. O que o pastor fala nem sempre é o que Deus falou. Como é que é, pastor? O que o pastor fala, às vezes, nem sempre é o que Deus falou. Principalmente se ele tem a intenção de massagear o seu ego, o seu eu, né? Então ele fala o que ele acha que vai te agradar. Porque normalmente as coisas que se fala de Deus não agradam muito. Mas nos levanta, nos suspende, nos faz grandes em Deus. E essa fase de ser cheio do Espírito Santo é interessante porque o barro, quando você falamos de barro para fazer o vaso, o barro o que ele é? Ele é amolecido. Ele já está pronto para ser, mas ele é amolecido, ele tem que ser molhado, né? Molha ele, o oleiro molha a mão assim, passa nele e vai fazendo aquilo que é. Vai dando aquela forma que ele tem que ter. Né? Então o barro é amolecido para receber a forma de vaso. Porque se ele estiver seco, não tem como não fazer nada. Teria que ser outra vez quebrado, molhado. Então ele já está naquele estágio, e para continuar fazendo isso, o oleiro vai e molha a mão, põe ele na roda, molha a mão e vai começando a deixar ele com forma de vaso. Não é assim? Agora, isso fala do crente que está com o coração amolecido. E de alma entregue para ser um vaso nas mãos do Senhor. Porque quando o crente está com o coração amolecido, o que está dizendo? Que o Espírito Santo é quem está trabalhando. Você está entendendo? Quando você vê um crente que está carrancudo, um crente que está soberbo, um crente que ele é o eu, ele não está com o coração amolecido, ele está com o coração duro. E só que tem um detalhe. O Espírito Santo, ele não pode trabalhar aí. Ele não pode trabalhar aí. Porque o Espírito Santo nunca vai trabalhar numa casa, num coração, numa vida, num crente que já está ocupado. E ultimamente nós andamos ocupados. Não é ocupados com coisas, é ocupado dentro de nós. Estamos com tanta coisa dentro de nós que o Espírito Santo não tem como entrar para trabalhar. Ele não consegue. Porque ele não divide a casa. Ele quer a casa para ele. Assim como faz o diabo. E ele traz demônios. Você está entendendo como é que é? Então o Espírito Santo, ele vai ver o coração das pessoas. Aí quando você vai para um culto, você senta numa igreja, num culto, você vê que é uma coisa morta. E de vez em quando o pastor lá, o pregador, manda você dar um aplauso. Pode dizer que está lá, né?
mas não se ouve aquele fervor do aleluia que sai da alma, né? Movido pelo Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, língua estranha. Está bem diferente, né? Hoje. E o problema não está em Deus, o problema não está no Espírito Santo, o problema não está nos anjos. Não, porque os anjos vão lá na igreja para cultuar. O problema está em quem? Em nós. O problema está naquele que está na frente, porque ele não ensina, porque ele não fala, porque ele não mostra, porque está aqui. É por isso que a Bíblia fala do dom espiritual. E nós usamos a palavra plural, porque estamos na terra. Porque não é dons, é dom espiritual. Porque é um só espírito. Mas como humanos nós usamos o plural, o dons, né? E se esses dons do espírito não funcionam, não trabalham em nós, nós vamos estar como aqueles torrões antigos do barro, seco. E o que acontece hoje? E a coisa não é brincadeira. Ok? A coisa não é brincadeira. Porque Deus quer trabalhar. Ok? Então Deus, ele, através da pessoa de Jesus, ele fez algo tremendo. Que é o próprio Deus trabalhando em nós. Isso é se você deixar. Se eu deixar. Se eu quiser. Se você quiser. Então por isso que muitas pessoas hoje não conseguem chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque você hoje vai ter que conseguir chegar na base da sua habilidade. Hoje não se escolhe pessoas para estar na frente do trabalho, como era no passado. Se olhava a vida da pessoa, olhava a vida espiritual da pessoa, tudo isso se olhava no passado. No passado presente, não é tão longe assim. Mas hoje não se olha mais nada disso. Hoje é o seguinte, quanto você ganha? Você trabalha onde? Ah, ok, então você pode. Você tem um bom dízimo, maravilha, vem aí, pá. Então, a preocupação é mais o seguinte, que eu não falte para mim. E o resto que se dane. Não é assim hoje? Porque os homens hoje que estão aí na iminência são bilionários, riquíssimos. E a igreja, o povão mesmo, não tem nada. Mas não foi assim que Jesus ensinou. Não foi. Então, a falta do Espírito Santo hoje é a causa do fracasso da igreja. Essa frase não está escrita. O fracasso da igreja hoje é a falta do Espírito Santo nela. Trabalhando no povo. Como Jesus esteve com os discípulos. Hoje o Espírito Santo está na terra. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele, não é mais ninguém. Mas se eu não quero saber do Espírito Santo, não quero saber, não dou ouvido, não estou preocupado, o que vai acontecer? É você um torrão de novo, um torrão de barro seco. É o que acontece hoje nos cultos. A visão nossa passa a ser uma visão terrena, plana. Não passa a ser uma visão espiritual. Porque a visão espiritual a pessoa olha de cima para baixo. A visão terrena é só de baixo para baixo. E não entende nada. Ok? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Agora veja bem. O crente agora vai parar nas mãos do Espírito Santo para ser cheio dele. E então poderá ser usado como um obreiro que sabe usar bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é o quê? A palavra de Deus. Né? Em benefício de outras pessoas. Em benefício de outras pessoas. Não em benefício próprio. Que é, lamentavelmente, o que nós estamos vendo hoje é exatamente isso, em benefício próprio. Nós vemos isso hoje, as pessoas estão usando a palavra de Deus, não é o Espírito Santo. É a palavra de Deus em benefício próprio. Como já comentei.
Jesus não veio deixar poder aqui na terra para o homem ser beneficiário desse poder simplesmente, não. Ele é beneficiário porque ele usa esse poder, chamado Espírito Santo, para beneficiar os outros, através da sua própria vida. Claro, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você já é beneficiado, beneficiada, para abençoar outros, para curar outros, para levantar outros, e você cresce, e você é abençoado. Essa que é a verdade. Mas hoje estamos querendo usar o nome da igreja, usar, enfim. Por que você não usa o Espírito Santo? Você não consegue. Ele é Deus, ele não se deixa ser usado. Ele que quer usar-nos. Então, hoje muitos estão usando aquilo que se chama de púlpito. E dali eles falam o que eles querem, né? Trazem aquelas mensagens de agrado ao povo, que às vezes não tem nada a ver com o Espírito Santo. E as pessoas ficam felizes porque ouviram algo que o pastor falou lá. Não é que o pastor falou, tem que saber se foi Deus quem falou lá. Através do pastor. Através de quem está lá. Porque você dirigir um negócio, um comércio, uma loja, enfim, é diferente do que você está num púlpito, falando de uma coisa que não é tua, falando de algo que não é terreno, da forma terrena, não é igual. E nunca vai sair igual. E você está me entendendo? E você não pode esquecer que um dia todos prestaremos conta disso. Eu vou prestar conta do que eu estou fazendo agora aqui. Agora. O que eu estou dizendo agora. Eu vou prestar conta. Porque isso aqui não é meu. Eu estou falando de uma coisa que não é minha. Que eu estou sendo simplesmente chamado para poder fazer. Então que eu faça e faça bem feito. Porque eu vou prestar conta. Isso eu sei. É por isso que eu digo, eu não venho aqui para dizer para você coisas que vai te agradar, que vai te... e você viver uma vida que você não cresce, que você não prospera, e mais, que não esteja preparado para ir para o céu também. Que é o mais importante. Porque tudo aqui fica. Tudo, já falei, tudo fica. Fica nada. Aqui você não leva nada. E hoje as pessoas querem ser usadas nas igrejas. Mas hoje está sendo assim, aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que Deus usa, eles são colocados para trás. Porque as obras que estão sendo cometidas hoje em muitas igrejas são más. São más. E os homens não querem que venha à tona. Então se bota um espiritual no meio dessa bagunça que estamos vivendo hoje em termos de muitas igrejas no mundo, vai ser dilatado o que está sendo falado. Vai ser dilatado, vai ser mostrado o que está sendo feito. Então é melhor o seguinte, joga essa pessoa para trás. Não, deixa essa pessoa para lá. Ela não serve. Ela é muito boa para estar aqui. Isso é que tem acontecido. Então põe qualquer um, que pelo menos esse qualquer um não tem uma vida que vá ir contra o que está se fazendo aqui. É o que estamos vivendo hoje. Porque o Espírito Santo, gente, é o Senhor da igreja atualmente. É o Senhor, quer dizer, o Senhor é aquele que dá ordem, o Senhor é aquele que manda, não é? É. Porque Jesus... Por favor, gente. Não sou eu que estou querendo dizer, é o que diz a Bíblia. Jesus não disse, quando ele ia subir, disse, eu vou pedir ao Pai que envie um outro Consolador, é o Espírito da verdade. Olha só, ele não falou qualquer Espírito. Não, ele disse o Espírito da verdade. É o Espírito Santo. Que ele vai lembrar vocês de tudo quanto eu tenho vos falado. Jesus não falou isso? E depois ele vai, e outra coisa, ele vai ensinar vocês. Então a obra que se faz hoje, as igrejas hoje, no mundo, elas estão perdidas. Estão sendo guiadas por cabeça de homens naturais. Business, como dizemos no inglês, negócios. Não existe a preocupação da santidade, da pureza, do que Jesus mostrou. Você tem que ter amor, você tem que ter misericórdia, você tem que ter benevolência, você tem que ser longânimo. Não se usa isso porque é o fruto do Espírito. Porque não se mostra. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que é melhor que você seja cheio do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, onde existe a contenda, mas seja cheio do Espírito Santo. E um homem dirigido pelo Espírito Santo é diferente.
ele tem um outro tipo de postura. Ele tem um outro tipo de visão, viu, irmã Sandra? Essa aqui é a verdade. E não adianta. Então hoje nós vemos que muitas igrejas são negócios. E até lucrativos para quem está na frente. Essa aqui é a verdade. Porque o Espírito Santo, ele nunca tirou proveito de ninguém. Ele dá proveito para as pessoas. Que é o quê? Os dons que ele tem. É os dons que ele tem, ele dá para as pessoas. Além da salvação, além de conduzir as pessoas ao céu. Mas ele está colocado, ó, para fora da igreja. Então, o crente agora vai passar na mão do Espírito Santo para ser cheio dele. Para ser usado. Mas hoje ninguém vai querer um cara cheio do Espírito Santo. Hoje olha para um cara na igreja e fala o seguinte, pô, esse cara aí, ó. Esse cara aí, ó. Entrou um cara novo na igreja agora aí. Ah, esse cara é empresário, viu? Famoso, hein? É, esse cara tem dinheiro. Vamos o seguinte, vamos botar ele como pastor. Vamos botar ele como pastor. Vamos botar ele como pastor auxiliar aqui. Não é assim hoje? Hã? E o cara é um divorciado, foi casado 200 vezes, tem uma vida toda torta lá fora. Que... Não é assim? Não é assim que está funcionando hoje? Claro que é. Ninguém está preocupado se ele é cheio do Espírito Santo, se ele tem dons e que Deus vai ajudar, que ele vai ajudar na obra do Senhor a levantar o povo de Deus, povo vitorioso, que os problemas que existem, Deus vai suprindo as necessidades, porque o povo está ali pegado com ele. Que Deus abençoa a gente. Deus não está preocupado em abençoar, porque ele abençoa. Deus está preocupado que eu faça o que ele mande, e que é através do Espírito Santo. Você já parou para pensar? Irmã Sandra, você já parou para pensar? Você acha que Deus ia gastar tempo com homens? Acho que foram mais de 40 homens, entre homens e mulheres, mais ou menos uns 1.500 anos, para escrever esse livro, para não valer nada? Para eu viver ou fazer a obra dele da forma que eu acho, e não como está escrito aqui? Você acha? O nome de Deus não é Elias. Não. O nome de Deus é Jeová, o Senhor dos exércitos, aquele que sabe tudo, aquele que conhece tudo, aquele que é eterno. E acabou. Tanto que às vezes eu não quero entrar na rádio. Verdade. Às vezes eu não estou legal, mas tem que falar e falar a verdade. Não é falar o que eu quero falar, eu tenho que falar o que Deus quer que seja falado. Está aí, ó. Isso já está escrito, já foi feito, não fui eu. Há quantos anos atrás já está feito o que eu estou falando? E é fácil. O povo quer ouvir. Se o povo quisesse ouvir, isso aqui estava lotado de gente. O povo quer ouvir o seguinte: ó, irmã, Deus vai te abençoar, viu? Ó, Deus está mandando te dizer. Deus está mandando te dizer? Ou sou eu que estou te dizendo? Hoje esse tal de Deus está mandando te dizer, está cheio. Está cheio hoje. Todo mundo fica usando essa expressão. Ah, Deus está mandando te dizer que Deus vai te abençoar, viu? E aí o pessoal, Deus vai me abençoar. Então você contribua, você abre a mão para Deus. É para Deus, é para Deus, é para Deus. É para Deus. É como faziam os sacerdotes no passado, né? Com a contribuição do povo, né, que era para a construção do templo, que eles cobravam os impostos, e o povo dava, porque era para o templo. E eles pegavam uma boa parte. É diferente hoje. É diferente. E o resto que se lasque para lá, como diz o paranaense, que se lasque para lá. Então nós temos que prestar atenção nessas coisas, porque a Bíblia está aí para nos mostrar as coisas. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer, você vai ver que tem tanta coisa fora da palavra. Nenhum crente poderá ser usado com sucesso, ou melhor, nenhum crente poderá usar com sucesso a palavra de Deus antes de ser cheio do Espírito Santo. Porque é Ele que dá os dons, quem revela e quem age na vida daqueles que lhe dão ouvido. Os discípulos não se maravilharam quando Jesus mandou eles fazerem a obra? Os discípulos não ficaram maravilhados? Lembra? Eles eram incrédulos, gente.
Não pensa que eles eram cheios de Espírito Santo naquela época. Não, não eram não. Viviam em pleitos, viviam em discussão, viviam em contendas, porque eram 12 homens diferentes, de vários lugares. Mas no nome de Jesus, com a ação do Espírito Santo, eles realizavam. E realizaram. E hoje? É diferente? Não. Hoje é em nome de Jesus e o Espírito Santo conosco. Mas quem quer isso hoje? Você está entendendo o que eu estou falando? Porque você tem que se dispor. Você tem que morrer o eu, esse eu aqui, eu, porque eu, ou porque eu. Isso tem que morrer. E deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Porque se você parar para pensar, Jesus, presta atenção, Jesus, ele era filho de Deus, ele era Deus, humanado. E sem dúvida nenhuma, Jesus era usado pelo Espírito Santo. E Jesus sabia do propósito que ele ia passar. Ele veio para morrer. E sem nenhuma dúvida, ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Era criticado, os irmãos dele não criam nele, está escrito lá. Mas ele não deixou de amar, ele não deixou de fazer, ele não deixou de cumprir, tudo através do Espírito Santo. Ele não podia falar assim, não, eu sou filho de Deus, eu sou o cara, mano, é o seguinte, aqui quem manda sou eu. Não podia quando fazem por aí. Não é assim, hoje. Mas ele não. A Bíblia diz que ele foi, olha bem, a Bíblia diz que ele se humilhou até o sumo. Você sabe o que é o sumo? Até o último. E o que ele é? Hoje ele é o Todo-Poderoso. Jesus. Ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Que um dia, eu, você, quem está em cima, quem está lá embaixo, vai ter que dobrar o joelho, vai ter que confessar que ele é o Senhor para a glória do Deus Pai. E não vai ter conversa. Aí não vai ter babado, compadre. Aí não vai ter negócio. Vai ter que dobrar o joelhinho e vai ter que dizer e acabou. Por quê? Porque ele é. E eu estou aqui agora trabalhando para ele. Você não conhece a minha vida, você não sabe das minhas necessidades, você não sabe dos meus problemas, você não sabe. Mas eu estou aqui trabalhando para ele. E você pensa que é fácil? A irmã falou um negócio para mim esses dias aqui na rádio, eu não sei se a irmã Sandra viu. A irmã lá no Rio de Janeiro falou assim, pastor, quem fala a verdade sofre. Eu falei, rapaz, é uma grande verdade. Porque se eu fosse um charlatão aqui, vendendo bênção como estão fazendo por aí, água santa, não sei das quantas, que não sei de onde eles pegam essas águas, e é tanta coisa, e estão ficando ricos. Rapaz, talvez se eu fizesse isso, eu não estaria aqui com tantas necessidades e problemas. Mas eu não vim para fazer a minha vontade aqui. Eu não queria pôr a rádio. Se eu for para eu pôr a rádio, eu pus estar aqui a rádio. Agora eu estou fazendo o que ele mandou. Usa os estudos que eu te dei, eu não te dei uns estudos, agora você usa eles, já estou usando. É isso aí, Senhor. Então vamos lá. Eu estou falando. É bom? Para mim é ótimo. Agora tem gente que não gosta de ver a verdade, porque a verdade machuca. E Jesus, eu admiro Jesus como homem, sabe por quê? Porque ele era macho. Não é macho no sentido de ser, não, ele era macho no sentido da atitude. Jesus encarava, sabendo que ia morrer, ele encarava os caras e falava a verdade. É o seguinte, vocês são um bando de hipócritas. A cara assim, pá. E o povo... E hoje a gente vem aqui dar estudo bíblico, e cadê o povo? O povo não quer. O povo não quer saber a verdade. O povo quer ouvir o que agrada aos ouvidos. Mas um dia eles vão querer ouvir. E o bom é que vai estar gravado, vai estar no YouTube. Quem ficar vai poder ouvir à vontade. Vai estar no YouTube. Essa aqui é a verdade. Por isso eu estou aqui. Agora está comigo aqui a irmã Sandra, que eu estou vendo aqui pela página da rádio. Eu não estou vendo a rádio. A rádio eu não estou vendo porque eu estou com o meu laptop aberto dando estudo aqui. Não estou vendo quem está na rádio, mas eu estou vendo a irmã aqui pela fanpage. Então, nós precisamos pensar nisso. Hoje as coisas não são como no passado. Não. Hoje o que manda é o dinheiro, é a grana, é exatamente a onda do mundo que tem invadido as igrejas.
Lá no mundo, quanto mais corrupto, melhor para eles. Esse serve para jogar no nosso time. É corrupto que nem nós, ladrão que nem nós. Bota ele aí. Esse é bom para fazer negócio, é bom para fazer rolo, né? E hoje a igreja está mais ou menos por aí, né? Não é assim? Olha para ver se o cara é cheio do Espírito Santo, olha para ver se o cara tem um testemunho, como vamos ver agora aqui a palavra. Aí você vai cair duro. Não, aí você vai cair duro. Eu vou mostrar para você o que diz a palavra, não sei o que estou dizendo. Tá? Jesus chega para os discípulos, olha que interessante. No capítulo 1, versículo 8 de Atos, está aí na tela, na rádio. Quem está comigo na fanpage, lamentavelmente não pode ver. Nós temos esse dispositivo ainda para poder mostrar lá, mas aqui na rádio a pessoa vê comigo. Então veja bem, Jesus vem e fala o seguinte para os discípulos, ó, mas recebereis. O que ele disse? Vocês vão receber. Receber o quê? Vai receber de quem? Do empresário? Do deputado? Do governador? Vocês vão receber de quem? Hã? Jesus vem e diz o seguinte, olha, mas recebereis a virtude. A virtude do Espírito Santo. Você já viu essa palavra virtude? O que quer dizer a palavra virtude? Você já viu? Você nunca viu? Então vamos aqui. Rapidinho eu vou abrir aqui. Então eu falo para você, nós precisamos entender que quando se trata de igreja, é coisa do céu. É coisa do céu. Ok? Não é coisa da terra. Não é coisa do homem. Ok? É coisa do alto. Então nós temos que parar para pensar. Temos que parar para pensar. Ok? Mas recebereis a virtude, Jesus disse. De quem? Do Espírito Santo, quer dizer, de Deus. O que quer dizer virtude? Qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável, do ponto de vista da moral, da religião, do comportamento social, conformidade com o bem, com a excelência moral ou da conduta, etc. Dignidade. É isso. Você vai receber algo que homem não tem para dar. É o que Jesus está dizendo aqui. Vocês vão receber algo que é do céu, algo que homem nenhum vai ter para dar para vocês. Porque o homem nunca foi correto. O homem passa a ser correto quando ele deixa a essência do Espírito Santo trabalhar. Porque você vê o mundo como é que é. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a Câmara Baixa, como eles chamam, né? A Câmara dos Deputados, estão exigindo os 6 últimos anos do imposto do presidente Trump, que é um homem muito rico. Tá uma... Gente, é para ver se pega alguma coisa errada. Ele tem que estar correndo atrás, mandando fazer. Se não fez, tem que correr e fazer. E é o presidente. Porque essa virtude que Jesus falou para os discípulos não é virtude de homem. Não. É virtude de Deus. É da justiça de Deus, é do que é o correto. Jesus vem e diz o seguinte, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E eu pergunto, quantos de nós hoje estamos sendo usados com essa virtude do Espírito Santo? Que há de vir sobre vós. Quer dizer, o Espírito Santo ele vai se manifestar em vós, em nós. E hoje você vai nos cultos, tem muita gente que é batizada com o Espírito Santo, estão mais mortos do que aqueles que estão no cemitério. Por quê? Porque o que está no cemitério está morto, já se desfez. E outros que estão sentados no banco das igrejas estão mortos, em vida. Quer coisa pior que isso? Entendeu? Vê, mas não enxerga. Vê, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta. Você está entendendo o que eu estou falando? O Espírito Santo não é um nome.
O Espírito Santo é um ser. E é a terceira pessoa da Trindade. E ele mora em nós. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu ainda falo em língua estranha, não falo aqui. Mas às vezes estou sozinho aqui, eu estou falando língua estranha aqui fora do ar, com música. Eu não preciso mostrar para as pessoas isso. Basta eu saber que eu tenho comunhão com Deus. E é através do Espírito Santo. Então, você olha e você vê Jesus dizendo isso. Aí Jesus diz, ó, vocês na força de vocês não fazem nada. Jesus não falou? Ó, Jesus não disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Não foi o que Jesus falou? Aqui ele diz de uma outra forma. Ele diz assim, olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis. Quer dizer, vocês vão ser minhas testemunhas. Mas vocês vão na força do Espírito Santo falar do meu nome. E aí as coisas vão suceder. Aí Jesus diz assim mais, ó, vocês vão começar em Jerusalém. E depois vocês vão na Judéia. E depois vocês vão lá nos samaritanos, que é Samaria. E depois até o confim da terra. E eles foram. Empurrados, mas foram. Porque teve que existir a perseguição. E existiu a perseguição e eles foram. Tiveram que correr para fazer o que Deus mandou. E não tem conversa. Não tem conversa. E hoje nós estamos tentando fazer a obra aqui, ó. Na minha força. Na sua força. Na nossa força. E ninguém faz a obra de Deus na nossa força, nem na sua, nem na minha. Tem que ser na força do Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente vê o fracasso que está hoje na igreja, né, gente? Basta você olhar, porque o Espírito Santo é fogo. E ele limpa. Mas se o homem bota ele para fora, como é que ele vai limpar? Nem irmã Jane. Como que ele vai limpar? Como é que ele vai nos limpar se nós não deixamos? E ele tem muita ferramenta para nos dar. Mas nós não queremos. Aí vamos para o culto, é aquela coisa que você já sabe, né? Canta as irmãs, canta o jovem, toca a banda, toca a orquestra. Isso foi na igreja que tem isso, né? Que tem igreja que nem isso tem nada. Toca lá um grupo lá na frente, apaga as luzes, fica tudo escuro. Canta, bate palma, piroleta, papapá. Vem um cara, pregou e vai lá e diz, ó, Jesus te ama, Jesus quer te abençoar, quer te prosperar, porque está escrito na Bíblia, que papá, a pessoa vai embora para casa, não viu nada, não sentiu nada, viu uma escuridão, acabou, e segue a mesma coisa. E lá fora é igual a todo mundo. Não tem diferença. Hello? Isso é para mim também, gente. Vocês não pensam que não é para mim, é para mim também. E Jesus disse isso. Agora você quer ver um pouquinho mais? Tem mais 2 versículos, quer ver? Olha o que diz aqui. Olha o que aconteceu aqui. Olha só o que aconteceu aqui. O que eu vou mostrar para você que está no livro de Atos, se você quiser abrir a sua Bíblia, você abre aí. Atos, capítulo de número 3. Estou mostrando Bíblia, gente. Isso aqui não é conversa, né? É Bíblia. Palavra. Atos, capítulo 6, versículo 3. Olha o que diz aí. Eu estou com a escrita ali, mas estou abrindo aqui na Bíblia também. Eu estou com a Bíblia na mão aqui, ó. Estou abrindo também na Bíblia. Mas eu estou com a palavra já aberta aqui. Atos do capítulo 3. Eu quero mostrar. Capítulo 6, perdão. E o versículo 3. Esse versículo está se referindo, presta bem atenção, à eleição de diáconos. Porque o grupo tinha crescido muito. Assim como era grande com Jesus, com os discípulos também cresceu. E vinha gente de todos os lados. Ok? E havia problemas aí. E os discípulos não podiam servir a todos. Por isso que aí foi começado a organizar a igreja. Foi aqui. Capítulo 6. De Atos, versículo 3. O que acontece? Então, o que aconteceu aqui? Os discípulos se reuniram. O que eles falaram? Chamaram os discípulos, que não eram só os 12, tinha outros também. E disse assim, escolhei, pois. Como é que é o negócio? Escolhe, pois, dentre vós. Dentre vós. Quer dizer,
supostamente dentro do corpo de Cristo, que é chamado de igreja, tem que ter elementos. Olha o que diz a Bíblia, estou mostrando o que diz na Bíblia. Então, dentre vós, entre vós. Aí o pastor fala assim, olha, aquela igreja de lá, tem um cara lá, o cara é fera, meu, o cara é bom. O cara lá, vamos trazer ele para nós aqui, vamos lá. Aí liga pro cara, descobre o telefone dele, pá, ô fulano, você não quer vir para cá? O que você faz aí? Não, aqui você vai ser o vice-presidente. É mesmo? Puxa, que legal. Tá bom, pastor, eu vou aí. Não é assim que funciona? Eu vi cada coisa aqui, gente, nesses Estados Unidos. Eu estou falando que eu já vi. Porque eu já vi. Eu já vi pastor reclamar de pastores que vai pregar numa igreja, na igreja que esse pastor é pastor, e convida 2, 3 famílias dessa igreja para ir para a igreja. Eu já ouvi isso aqui. Não é conversa, não. Isso que eu estou falando. Mas a Bíblia não me mostra assim. A Bíblia diz assim, ó, dentre vós, escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões. Aí a coisa pega. 7 varões? Que seja o quê? Empresários? Industriais? Não. Vocês escolhem 7 varões de boa reputação. Que tenham um nome ilibado. De bom testemunho. É? Mas hoje não é bem assim. Hoje, você bate o olho em muitas igrejas, hoje você vê coisa que você fala, caramba, como é que pode, gente? Ou não é assim que nós estamos vivendo? Não adianta, estou mostrando a palavra, e estou falando o que nós estamos vendo hoje. Aí tem um outro detalhezinho aqui. Ó, e de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Hoje, para ser líder em qualquer igreja hoje, está muito difícil isso. Não precisa ser cheio de Espírito Santo. Precisa ser cheio de dinheiro no bolso, que é para poder dar bom dízimo lá. Hello? Ou não é assim? Os critérios da igreja são ou é que está na Bíblia. Mas hoje os pastores estão inventando um outro critério que não é Bíblia. Não é Bíblia. Porque se formos olhar para a Bíblia, as igrejas não seriam como estão sendo hoje. Não precisaria mandar ninguém bater palma, como se manda hoje. Os camaradas no púlpito ficam de tique-tique lá no púlpito, batendo papo, dando risada, ou então dormindo. E são homens até, às vezes, despreparados. Porque são homens empresários, vivem de negócios, e lá na igreja eles sentam lá no púlpito e ficam lá sentados lá. Isso quando a igreja põe no púlpito. Que eu também não acho bonito, eu acho feio. Eu acho que a igreja não tem que pôr ninguém em púlpito. Só sobe no púlpito quem vai pregar. Essa é a minha visão. Não é encher de gente lá para quê? Não, tá todo mundo embaixo. Só sobe quem vai pregar. Esse é meu ponto de vista. E foi assim que eu aprendi aqui. Porque eu comecei aqui. Aí bota aquele bando de homens que ficam conversando, cruzam as pernas como se estivesse sentado num teatro e ficam... Eu acho feio, eu acho ridículo. Eu acho horrível. Porque hoje os moldes se passaram, se foram. Os homens do passado tinham temor a Deus até nisso. E você não via pastor no púlpito antes conversando, dando risada ou dormindo. Você via eles chorando, falando língua estranha, dando glória a Deus, levantando as mãos. É o que você via no passado. Hoje você não vê. Lamentavelmente, não é saudosismo, é a realidade. É a Bíblia que mostra. E a Bíblia diz, mais cheio do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Estava se falando, sabe do que aqui, gente? De diáconos. De diáconos. É o que estava se falando aqui. Hoje pega qualquer um para tudo. E nós vemos como é que está funcionando hoje as coisas. Mas para ser um vaso na casa de Deus, existem esses requisitos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. São requisitos que Deus exige. É a quinta fase, cheio do Espírito Santo. Eu estou mostrando na palavra. É pesado o que eu estou falando, eu sei, é pesado. Mas é a verdade. E quem gosta de ouvir a verdade?
E mais, eu gravo. E depois eu subo pro YouTube. Que é o medo de falar a verdade, é palavra. Não sei o que estou dizendo, é palavra. Estou mostrando, abre a sua Bíblia e lê aí. Eu estou interpretando o que está escrito. Está lá. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Boa reputação, não pessoas que tenham um mau nome. Um homem, uma pessoa que vai dar vergonha, escândalo, falatório. Não. Um homem de uma reputação intocável. Hoje é assim? Cheios do Espírito Santo. Hoje é assim? E de sabedoria. Isso é assim? Hoje? Aos quais constituamos sobre este negócio. Esse negócio não é nosso, esse negócio é de Deus. Esse negócio aqui não é meu. Isso aqui é de Deus. E amanhã tem que se prestar conta. Tem que se prestar conta. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu sei que é pesado, mas é verdade. Vai ficar legal mais para frente. Isso estava escolhendo o que, irmãos? Diáconos. Hoje não se escolhe nada dessa forma. Hoje é o contrário. Olha pro cara, é bonitão, tem bem vestido. Pô, o que ele é? Ele é empresário. Pô, esse cara serve. Bota ele lá. É assim que funciona a coisa, né? Vamos aqui. 2 de Pedro, para fechar. Capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim. Olha o que o apóstolo Pedro fala aqui. Porque a profecia... Você não pode esquecer que a Bíblia é a maior profecia. Não existe profecia maior que essa. Não existe. Essa é a maior. É a palavra. E o apóstolo Pedro vem dizer o seguinte: porque a profecia nunca foi profetizada por vontade de homem algum. Não, a profecia não. O que foi escrito aqui não foi escrito por vontade de um homem. Deus não revelou como ele usou esse processo. Deus não revelou. Mas vai ver que foi mais ou menos como comigo. Eu imagino, talvez até pior. Que eu trabalhava num caminhão lá em Massachusetts. E dentro do caminhão, o Espírito Santo falava comigo. Me dava o tema. Eu me lembro como se fosse hoje. E o pastor, porque eu trabalhava com ele, lembra disso. Eu pegava um pedacinho de papel, anotava o tema, punha no bolso. E o Espírito Santo começava a tratar comigo. Eu chegava em casa e ia para o computador trabalhar e escrevia o que o Espírito Santo dava. Eu acredito que foi assim com muitas pessoas. Aí o apóstolo Pedro vem e escreve: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus. Ai. Já expliquei que santo é ser separado. Santo é aquele que não quer se contaminar com as coisas desse mundo. Santo é aquele que vive uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Não anda segundo a corrente do mundo. Esse é o santo. Santos, mas homens santos de Deus. Falaram inspirados, quer dizer, usados pelo Espírito Santo. Fica aí. E hoje muitas pregações não tem nada a ver com o Espírito Santo. Eu falo para você, eu já ouvi, já saí aborrecido muitas vezes de lugares que eu vou para ouvir. O camarada prega coisa que é para agradar o povo. Você entendeu como é que é o negócio? Muitos lugares hoje a palavra é pregada só para agradar o povo. E muitos lugares não falam a verdade, que é para o povo não ir embora. Que o povo não quer ouvir verdade. Mas o povo não é nosso. O povo não é nosso, o povo é de Deus. Jesus, que foi quem morreu, não fui eu. Eu não morri por ninguém. E nem pretendo morrer por ninguém. Eu não. Jesus é o único que morreu por nós, para que um dia eu e você pudéssemos estar lá no céu com eles. Com eles, Pai, Filho e Espírito Santo, e todos que já estão lá. Então, hoje nós precisamos ter consciência, irmãos, que os cultos, para serem ferventes, como era no passado, não depende de Deus. Depende de nós. Depende de mim. Depende de você.
Depende de cada um de nós. Porque a obrigação de cada crente é chegar no templo, que chamamos de igreja, é dobrar o joelho e ali se arrepender dos pecados, falar com Deus e pedir que Ele se manifeste, porque Ele é Espírito, e dizer que você ama Ele, que você quer sentir a presença dEle, que você quer ter um gozo na sua alma, na sua vida, e que tu quer que Ele faça algo grande com você. Isso. Mas não é assim que acontece. Você sabe que não é. Tem gente que chega só perto da pregação, nem para cantar chega. Nem para cantar, não estou dizendo adorar, nem louvar, estou dizendo para cantar. Não chega. E nós estamos vivendo esse tempo, lamentavelmente. Então, meus queridos, vamos olhar para a palavra. A nossa salvação está em Cristo Jesus, através da palavra. Se nós não olharmos a palavra, nós estamos fritos, viu? Estamos fritos, porque o mundo tem sido um tsunami dentro das igrejas. Um tsunami. Que sai arrastando tudo. Tudo que é lixo, tudo. Nossa, você nunca viu um tsunami? Nem queira ver. É a coisa mais feia. Aquele mar vai crescendo dentro da cidade. Vai crescendo. Oh, impressionante. E quando ele esvazia, fica só cacareco. Só. Como é que se fala? Você olha, fica só aquelas coisas que ficaram para trás. Escombros. Só escombros fica para trás. Foi que nem esse furacão que passou aí, né, em Moçambique, eu vi o mar jogando os corpos. Eram muitos corpos. É de chorar. De tristeza. Nós precisamos olhar para a palavra e ter o desejo de sermos cheios do Espírito Santo. Mas para isso, esse eu, o que eu acho, o que eu penso, isso tem que morrer. E deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Porque assim era no passado. Não só no passado da palavra de Deus, mas no passado da igreja também era assim. Eu me lembro que eu via gente cair do banco com a pregação da palavra. Gente endemoniada cair no banco endemoniado com o poder da palavra que o pastor pregava. Tá? Eu já falei que se Deus mandasse endemoniados na igreja hoje, acho que não ficaria nem o pastor no púlpito, seria todo mundo correndo. Porque está faltando exatamente isso. Estarmos cheios do Espírito Santo. Amém? Bom, chegamos ao final desse estudo, que eu sei que não é tão light, né? Que aqui não vi promessas, aqui está sendo cobrado de nós o que precisamos fazer segundo a palavra. Que nós precisamos fazer segundo a palavra. Então, meus queridos, vamos olhar para a palavra, vamos buscar a Deus com um coração verdadeiro. Porque para servir a Deus temos que estar cheio do Espírito Santo. Isso é independente de quem você é e do que você faz lá na igreja. É a sua vida pessoal com Deus, cheio do Espírito Santo. Que tudo que você pedir no nome de Jesus, Ele fará. Porque você tem comunhão com Ele. Você está fazendo o que Ele manda. Jesus não falou, vocês são meus amigos, vocês serão meus servos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Então, vamos orar por muitos que estão hoje aí nas iminências, para que Deus mude isso, e que o povo venha sair de uma cegueira espiritual que estão vivendo, de promessas falsas que não vão acontecer nunca, e voltar a ver a ação do Espírito Santo nas suas vidas. Amém? Muito bem, vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque eu sei que a coisa não é brincadeira não, a coisa é séria. Nossa, a coisa é para arrebentar com a gente. Veja a gente assim atordoado de ver o que está na palavra. Mas vamos agradecer ao Senhor. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E sem o Senhor, Pai, sabemos que nós não podemos fazer nada. A tua palavra que é santa,
que é pura, que é verdadeira, venha ter efeito, Senhor, sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, lava-nos no sangue de Jesus, e que Teu Espírito Santo, Senhor, possa trabalhar em nós, e que possamos ser de acordo com a Tua palavra, e que venhamos ser de agrado para Ti. Abençoa meus irmãos que estão pela rádio, pela fanpage e os que vão ouvir pelo YouTube. Fala com cada um, Senhor, segundo a Tua vontade. Pois é o que nós Te pedimos e agradecemos, já fazendo isso no nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.